A paz de Cristo, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É dos nossos corações que nós estamos buscando a Deus, e a maior fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Deus nos deixou lá nos dias de Moisés 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos vêm as suas leis. Sempre que falo sobre esse assunto, eu tenho que dizer a vocês que me ouvem e que amam a palavra de Deus, que existem os mandamentos dados por Deus a Moisés nas tábuas do concerto, e os mandamentos vêm acompanhados com as leis. Estes mandamentos e aquelas leis que estavam nas duas tábuas, eles nunca acabam, nunca vai se acabar. Eles vão permanecer por todo o tempo. Enquanto o ser humano existir, aquela lei e aqueles mandamentos vai permanecer. Eu quero que você entenda que leis e mandamentos andam juntos. O mandamento é aquilo que determina, que ordena, que diz não faça. E a lei é aquilo que pune aquilo que o indivíduo fez contra o mandamento que foi dado. Por exemplo, o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de esculturas. E aí entra a lei. Qual é a consequência para aqueles que têm outros deuses? A lei vai dizer aonde ele vai parar, aonde ele vai permanecer no dia do juízo final, qual é o resultado disso. A lei vai dizer qual é as consequências que você tem que passar aqui nesse mundo por conta desses erros, dessas quebras de mandamentos, e as consequências nós estamos vendo aí. Filho matando pai, pai matando filho. Mas isso Jesus falou que ia acontecer. Jesus não falou nada disso que ia acontecer. Jesus disse que o pai ia ficar contra o seu filho, o filho contra o pai, mas por causa do nome dele. Por causa do nome dele, por causa da verdade do Evangelho. Então observa a Bíblia com cuidado. E quando isso que Jesus disse, que o filho ia ficar contra o pai e o pai contra o filho, é quando o filho recebe a verdade, recebe o Evangelho, o pai não concorda e não se conforma, quer entregar o filho para ser punido por causa disso. É o que vai acontecer ainda no futuro, quando reinar a segunda besta. E é o que já aconteceu no regime da primeira besta, quantos mortos. E é o que aconteceu com os profetas, porque foram mortos os profetas. É o que aconteceu com Cristo, com João Batista. É o que aconteceu com os nossos irmãos, Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles, por causa da verdade, foram mortos. Então, quando Jesus fala aqui, quando Jesus diz que é pai contra filho e filho contra o pai, é por causa da verdade, não por causa do crime. O pai assassinando o filho para roubar os direitos que o pai tem, a herança que o pai tem, é o que nós estamos vendo todos os dias. Isso chama-se quebra de mandamento. Não, mas o povo vai dizer, não, mas é ensinado a gente instruir. Não adianta instruir se não tem ordem. A instrução está em todo lugar, mas a ordem não existe. Se não há lei, meu querido, não tem como punir. É o que nós vemos o que está acontecendo hoje na Terra. Nós temos aí os movimentos sobre o racismo, tantas coisas que estão acontecendo, mas não tem lei para punir. O camarada comete o racismo, vai lá diante da delegacia ou de qualquer lugar, chega lá, ele paga uma taxa e vai embora, e quem fica com o dinheiro? Isso é punição? Não tem punição. Se não tem lei para punir, não tem extinção de pecado. Não tem jeito. É assim que Deus aprova. Por isso que Deus aprova os 10 mandamentos e as leis que estão nele. Ou você obedece, ou você passa pela justiça. Se houvesse justiça, determinadas coisas não aconteceriam. Agora, de quem é a culpa de tudo isso? É quem
deixou de ensinar. Tirar os mandamentos, todas as religiões. Não tem por que eu dizer que existe uma religião que concorda com os mandamentos. Concorda, mas não aplica, não ensina. A maioria sim. E os outros distinguem os mandamentos do começo ao fim. Do começo ao fim. Uma coisa terrível, diabólica mesmo, que é triste de se ver, né? Não tem jeito. Não dá para suportar o que a maioria faz dentro da religião sobre os 10 mandamentos, sobre as leis. Os 10 mandamentos hoje se tornou novela e meios de grana, famas, lucro, status, posição que o povo está tendo, que os líderes religiosos estão tendo. Né? A novela Jesus, a novela Apocalipse, a novela Gênesis. E algumas pessoas levam para uma visão que diz que está lendo a Bíblia. Você está ridicularizando a Bíblia. Você está envergonhando a revelação divina. Você está humilhando o Filho de Deus. O Filho de Deus não é uma aparência. O Filho de Deus não é algo abstrato. Não é nada disso. O Filho de Deus não é uma aparência, porque a novela, por mais que ela fala alguma coisa que está acontecendo, ela é uma aparência. Ela é uma imitação. Jesus não é uma imitação, queridos. Não tem jeito. Então você olha a novela, você vê lá um ator abraçando uma mulher, beijando a mulher, é marido de uma mulher, e nunca foi. Isso é uma mentira, né? A novela é mais ligada à mentira. O Filho de Deus não é uma mentira. O Apocalipse não é uma mentira. E o Gênesis não é mentira. Os mandamentos não é uma farsa, não é uma mentira, para que você ganhe dinheiro em cima deles, dizendo que eles estão ultrapassados. Você é uma ultrapassada. Você é uma ultrapassada, um atrasado dentro da vida espiritual que faz isso. Não adianta vocês querer achar ruim comigo, que acha mesmo, querem, vai falar com Deus e pergunta para Deus. Pois tenha certeza que toda religião, hoje, todas as igrejas, principalmente as que se diz protestante, pentecostais, apostólica, que está aí na terra, no Brasil, em todo lugar, principalmente eles, que aderiram a essa ideia de que os mandamentos foram ultrapassados, que não existe mais, que Jesus tirou, que Paulo fez isso e que era de Moisés, o preço é muito grande, gente. E você que está lá dentro concordando com isso, para ter algumas facilidades, para viver no mundo como você quer, sem renúncia, o caminho deles é o teu. E olha, queridos, você não sabe o tempo que você vai arder no fogo. Existem pessoas, pregadores, que dizem que nem fogo para queimar tem. Sabe, a coisa é muito difícil para a gente exaltar o nome de Jesus hoje, de acordo com o que ele deve ser exaltado. Você, eu e todos nós que pregamos o Evangelho, precisamos nos conscientizar de que os mandamentos, se não existirem, ou se não existissem, não existia nesse planeta, ele já tinha sido destruído. Se os mandamentos e as leis acabarem, acabou toda a existência da humanidade. Tudo se acaba, não adianta. Por quê? Porque o mandamento, queridos, é o verbo, é Jesus, é a palavra, é a profecia, não adianta querer mudar isso. Então, mas Jesus diz, o apóstolo Paulo diz através de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, que é a graça que sois salvos. Claro que é a graça que sois salvos. É aí que entra as leis que eu estou dizendo para você. Não confunda leis e leis, separa as leis que entrou nas 2 tábuas com os 10 mandamentos. Conserva para sempre, porque é isso que faz a existência desse planeta. E as outras leis, que não servia para libertar, para conduzir o povo em direção ao céu, essas leis sim, elas foram barradas em Cristo Jesus. Por conta delas, através delas, Cristo veio. E quando Cristo vem, elas são substituídas. Para quê? Para que Cristo mantenha o que Ele deu a Israel para cumprir, que é os 10 mandamentos e as leis que estão lá nos 10 mandamentos. Então você precisa vigiar sobre isso. Falaremos das leis futuramente. Vamos falar de 3 leis em específicas. 2 que foram tiradas e essa
que está com os 10 mandamentos que andam juntas. Há texto que a lei que prevalece passa por cima da lei que foi tirada, depois a lei vem e passa por cima, isso vai de quando Paulo está falando. E aí você fala, não, essa não tem jeito, as leis acabaram. Se você não observar, você vai dizer que acabou. Por isso, se você não tem interesse em que Cristo seja glorificado, pode dizer que os mandamentos acabaram. Se você não tem interesse em dizer que as pessoas precisam ser salvas, pode dizer que os mandamentos foram tirados. Mas se o seu interesse é que Cristo seja glorificado por você e por toda a humanidade, declara: os mandamentos permanecem, e tem um pouco mais de exigência agora da parte de Deus para você cumprir. Então, por favor, vamos meditar ainda no segundo mandamento. Antes eu quero que você se inscreva, por favor, no canal e deixe nos comentários para nos ajudar, tá bom? No capítulo 20 de Êxodo, no versículo de número 4, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Querido, não tem jeito de viver uma vida com Deus. Está aqui. Se não obedecer os mandamentos. Agora a questão nossa, e a minha questão é essa, o meu tema aqui é esse, é combater o ensino que hoje tem por todas as igrejas de religião. O Novo Testamento não fala de mandamentos. É o que os pregadores dizem. Não existe um versículo, existem pregadores, doutores e teólogos, que dizem que não há um versículo na Bíblia, de Mateus para frente, que fala sobre obediência aos mandamentos. Não tem, segundo eles. Mas eu estou provando que há os 10 mandamentos. Já falamos do primeiro, e você viu nos vídeos aí, que lá está a prova. Principalmente através do apóstolo, que eles tantos acusam de ter tirado os mandamentos, que foi o apóstolo Paulo. Vamos ver, dentro do Novo Testamento, antes vamos passar no Velho Testamento. Eu não vou falar aqui desse mandamento, irmãos, de toda a Bíblia. Porque se eu for pegar os textos bíblicos que falam do ídolo aqui, você imagina só Salmo 115, Salmo 133, tantos versículos que há. Se você pegar o livro do Isaías, Jeremias, Ezequiel, você vai para os livros profetas menores, Daniel, todos combatendo contra os ídolos, combatendo contra as imagens. Se eu for falar isso aqui, eu vou passar um ano só falando disso. Então, estou resumindo alguns textos do Velho Testamento e aplicando no Novo Testamento, porque em nosso interesse é falar no Novo Testamento, para provar que lá está a ordenança de Deus para guardar os mandamentos no Novo Testamento. Então, tu abre comigo aí, por favor, meu querido. Zacarias, capítulo de número 13. Livro do profeta Zacarias. Antes, ou melhor, o antepenúltimo do Velho Testamento. Zacarias 13, no versículo de número 1, nos diz a Bíblia: naqueles dias haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. E se alguém ainda
profetizar seu pai e sua mãe, que o geraram, lhes dirão: não viverás, porque mentiram, porque ministraram falsos em nome do Senhor. Olha o que o profeta está dizendo aqui. O pai e a mãe vai entregar o mentiroso. Aquele que diz: o Senhor falou, o Senhor disse, eu vi, o Senhor me mostrou, o Senhor está falando. Profeta falso, mentiroso, é o que está sendo os profetas de hoje. Tirou os mandamentos. Quem falou para você, mentiroso? Prova que tirou. Prova que saiu dentro da Bíblia. O problema é que as pessoas pregam, os teólogos, os profetas dessa geração, aqueles que ensinam, os professores aí de teologia, todos eles que dizem ser protestante, de todas as igrejas, pentecostais, neopentecostais, católicos, todos eles pregam e dizem que os mandamentos acabaram, principalmente o sábado, que não cheguei nele ainda. Eles dizem que acabaram, mas eles não são capazes de pegar a Bíblia e mostrar dentro de Mateus até Apocalipse, dizendo: o Senhor Jesus está dizendo aqui, não há necessidade mais dos mandamentos e das leis, que aquela tábua que foi escrita por ele lá no Egito, por ele e dada a Moisés, acabaram. Cristo veio, e esses 10 mandamentos, o Senhor Jesus está dizendo aqui que não há mais necessidade de cumprir. Mostra na Bíblia Jesus falando isso, porque quando Cristo faz as coisas, e quando ele disse isso acabou, dentro da Bíblia está mostrando. Eu estou dizendo que tem leis que foi tirada, e dentro da Bíblia Jesus está mostrando que saiu as leis, através de Paulo e dele mesmo, e você vai ver isso acontecer. Assim que nós saímos aqui, nós vamos por isso. E aí vem os mentirosos. Ele está dizendo aqui, o versículo número 3: e se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhes dirão: não viverá, porque mentirosamente falastes em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Quando um pregador, um teólogo, um apóstolo, quem quer que seja, sobe no púlpito da igreja e disse: Jesus não só violou as leis, como ensinou a violar as leis. Os apóstolos violaram as leis e não cumpriam. Esse profeta é mentiroso. O que iria acontecer com ele, o que vai acontecer com ele aqui no futuro? Essa profecia aqui, não tem jeito, isso aqui já aconteceu. E está para acontecer. Não tem por onde correr. Quer mentir, filho, usando o nome de Jesus, incluindo Jesus na mentira? Você está brincando, não? Fala para mim que você está brincando, que é melhor. Não diga que isso é verdade. Não diga. Não diga que Jesus é leviano, que é o que bispo anda falando por aí. Não diga isso. Não diga que Deus não tem conhecimento e não tem parte na criação, na geração dos homens, que os homens foi gerado como rato. Não diga isso, meu querido. Você é um mentiroso. A sua sentença pode ser muito pesada ainda nessa vida. Eu torço para que esteja nessa vida, para que todo mundo veja a tua vergonha. E assim tu deixa de mentir com o nome do Senhor. Aqui ele está dizendo: vai destruir o ídolo e o mentiroso que fez os ídolos. No capítulo de número, vamos ver se isso aqui está no Novo Testamento também, né? Vamos observar isso. Vamos então para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Vejamos se entra aqui a repreensão dos apóstolos contra os ídolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E no versículo de número 18.
que são conhecidos desde toda a eternidade. Que são conhecidos desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Paulo está falando de uma lei aqui. E você vai saber que lei Paulo está falando. Não perturbe os que se converteram a Deus, que era dos gentios, deixe eles viver o Evangelho. Aí ele diz aqui, versículo de número 20. Mas escrevo-lhes que se abstenhais das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. O que Paulo está falando aqui, meu irmão? 2 mandamentos. Vamos chegar no segundo. Nós estamos no segundo. Falamos do primeiro, vamos falando do segundo. Agora nós vamos falar no outro mandamento que ele está falando aqui. Ele está falando aqui de 2. Abster dos ídolos. Afastar dos ídolos. É o que Paulo está mandando aqui ou não? Fala para mim. Você tem que saber disso. Você tem que assumir isso. É, pastor, Paulo está mandando tirar o ídolo aqui da companhia do povo ou não? Agora diga. Responde ao povo, aos seus irmãos das suas igrejas que você está ensinando errado aí. Responde a pergunta que está sendo feita aqui agora pelo apóstolo Paulo, ao ponto de interrogação aqui. Responde a pergunta. Se existisse uma determinação de Deus para não guardar mais o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Paulo escreveria isso aqui, irmãos? Paulo não é louco. Vocês que estão sendo. Paulo não. Se Paulo colocou aqui, abstenhais-vos dos ídolos, é porque Paulo cumpre o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E olha a outra ordenança sobre o outro mandamento que está dentro dos 10. Qual é ele? A prostituição. Existe ou não existe esse mandamento? E Paulo está combatendo contra 2 aqui. Observe, eu vou ler de novo. Mas escrevo-lhes que se abstenhais das contaminações dos ídolos, é de todos. Idolatrar um homem, eu não canso de falar, por 4 anos. Todos vocês, o mito de vocês. E até gente foram mortas por causa dessa peleja. E vocês clamaram, nosso Deus vai fazer isso. O Deus de vocês, queridos, é tão pequeno. Ô meus irmãos, o Deus de vocês, irmãos protestantes, pentecostais, neopentecostais, assembleanos, não são todos. Mas a maioria de vocês, de pastores que nem voltavam nessa gente, no convento tomava ceia, que eu vi tudo isso. O Deus de vocês é tão pequeno, é tão limitado, que ele não conseguiu dar vitória para o candidato de vocês, nem sobre uma pessoa que você disse que é ladrão. Eu não digo que é ladrão nenhum, que se eu for dizer que é ladrão, misericórdia, né? Eu não vou dizer nada, nunca me roubou nada. Roubou através de, diz que roubou aí, através de documentos. Mas quem é que não faz isso, hein? Quem é que não está fazendo isso aí dentro, hein? Se eu for olhar a mídia, os noticiários, eu vou dizer que é todo mundo, mas eu não me interesso. Eu digo que me roubou aquele que encostou uma arma na minha cabeça, na porta da igreja um tempo atrás, e levou as coisas que eu tinha. Esse me roubou. Esse me levou. Agora esses daí, dizem que fez isso. Problema de vocês, problema deles. E vocês dizem, e vocês enlouqueceram pelo ídolo de vocês, e o Deus de vocês não conseguiu fazer o ídolo de vocês ganhar nem do homem que vocês chamam ladrão. Como é pequenininho o Deus de vocês, hein? Como é fraquinho, limitado, não? Porque o Cristo que morreu na cruz, o meu Jesus, não perde para ninguém não, queridos. Pode ter certeza, não perde para ninguém. Por isso é que ele não entra na política. Tenha certeza disso. Então Paulo disse que vos abstenhais dos ídolos.
É isso que está escrito aqui ou não? Olha aqui, ó. Da prostituição. Está vendo aqui? 2 mandamentos. Paulo está mandando abster. O que é abster? É arrancar fora. Não fazer. Não praticar. E você diz que Paulo tirou os mandamentos. E diz que no Novo Testamento não tem os mandamentos. Então, e o que é isso aqui? Não tem o que significa isso aqui. Se Deus não manda obedecer os mandamentos, se Jesus não manda obedecer os mandamentos, para que isso aqui está escrito, irmãos? Fala, por que está escrito? Aí ele diz no versículo de número 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E agora? Fala que a lei é de Moisés e que Moisés tirou. Vai, que Moisés acabou com Moisés, que em Moisés foi o fim da lei e Cristo chegou e acabou tudo. Olha aqui o Paulo falando. Aí ele diz aqui, ó. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E agora? Acusa Moisés e Paulo. E Paulo pega vocês aqui junto com Moisés, ó. É lido desde os tempos de Moisés na sinagoga que tem que obedecer isso. E vocês dizem que tirou? Prova que tirou? Por favor, vocês provando que Jesus falou que não precisa cumprir milhões, que Paulo falou que os mandamentos é ultrapassado, que não existe mais, que a lei ultrapassada não existe mais. A lei que está nas tábuas do concerto, lá nos 10 mandamentos. Tem outras leis que Paulo fala que tirou e falaremos delas em breve. Eu estou falando dos 10 mandamentos e das suas leis. Prova. E daí a gente vai acreditar em vocês. Muito bem. Você viu aí o que Paulo diz. Agora o 21 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Vejam o versículo 17. Atos 21. Mais para frente, deixa eu ver. Eu vou ler mais para frente para a gente ganhar tempo. Vou ler o 21. 21. Acerca de ti fui informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartar de Moisés, dizendo que não deve devem circuncidar seus filhos nem andar segundo os costumes da lei, que faremos certamente ouvirão que és chegado. Faz, pois, o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram votos. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à lei. E agora?
que vocês vão falar disso aqui, irmãos? Vocês estão falando mal de Moisés que deu as leis? É o que Paulo está dizendo aqui. E que leis era essa? Há umas leis que Moisés deu que tiraram. Preste bem atenção. Mas Paulo está falando aqui das leis que Moisés deu para cumprir. E os camaradas aqui foram ensinar e falar aos judeus que a lei que Moisés aplicou, que nós vamos falar delas em breve, e que acabou em Cristo, era para ser cumprida ainda. Ele estava ensinando os gentios que tinha que cumprir aquela lei que Moisés ensinou e que Moisés praticou, e que não está nos 10 mandamentos, nem nas leis que foram dadas lá no Monte Tabor, no Monte Sinai. E eles queriam que eles obedecessem a lei que Moisés aplicou, porque aquela lei é o que ele estava negociando em cima. Mas a lei dos mandamentos, que era o que punia eles não queriam que praticassem. E Paulo diz aqui, vocês andam levantando contra Moisés, contra o que ele ensinou, querendo usar o que ele ensinou, que acabou em Cristo, para vocês praticarem, que favorece os judeus, aos fariseus, e deixando de ensinar o que ele ensinou para que os gentios pudessem ter direito também à salvação, e vocês andam fazendo isso. Você que está no meio disso, ouve esses homens que enviamos a vocês, cai de humilhação no chão, raspa o cabelo da tua cabeça. É o que Paulo disse: tome vergonha, rapaz. É o que Paulo está dizendo para eles. Vai falar com Paulo, vem falar comigo. É o que Paulo está dizendo para eles, que vocês dizem que ele tirou os mandamentos. Vamos, o que vocês vão fazer com isso aqui? Olha Paulo falando aqui: fazei, pois, o que te diremos. Tomes 4 homens que fizeram votos, toma estes contigo e santifica-te com eles, e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo nada andas, que tu mesmo andas em obediência ao que, irmão? Ao que, irmão? A lei e os mandamentos. Olha o que ele vai dizer no 25. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando o parecer que se abstenhais do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição. Aqui está. Vai lá e fala para eles que aquilo que era no passado, para os filhos de Israel fazer parte de Israel, Moisés acabou. Foi até Cristo vir. Cristo veio exercitando misericórdia para tirar aquela lei e aplicar o que Moisés ensinou. E eu estou vendo que você está anulando o que Moisés ensinou. Vai lá, humilha-te, raspa o cabelo da tua cabeça, te jogue no chão perante o Senhor dos Exércitos e cumpra a lei que Moisés mandou e que eu estou mandando. Vamos, fala para mim agora, se vocês têm coragem, de dizer que Paulo proibiu ou que Paulo tirou os mandamentos e tirou a lei. Vamos, eu quero ver se vocês têm coragem. Entra no canal aí e deixa o comentário. Você que é mascarado dentro da igreja, que gosta dessas coisas, pensando que há melzinho, né, com pãozinho para entrar no céu, que há mamãozinho com açúcar, vai mascarado. Fala, vai, anula aqui, diz o que Paulo falou aqui. Se tu não entende qual é a lei que estava em Moisés, que fazia parte para que Israel viesse, que simbolizava o Filho de Deus vindo ao mundo, para de falar. E a lei que Moisés aplicou, que é os 10 mandamentos, porque isso aqui é lei e mandamento, isso aqui é mandamento e lei, ele está falando aqui, onde é que está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito, senão no decálogo nos 10 mandamentos? E onde é que Paulo está falando aqui? O que é que Paulo está falando aqui? E a prostituição, está escrita onde? Leia os 10 mandamentos. Você não consegue saber os 11 jogadores do seu time, pastor? Sabe os 10 mandamentos? De cor? Fala aí. Tem aqui o que Paulo está falando dos 2?
do primeiro, do segundo e da prostituição. E dizendo que Moisés proibiu, deu os mandamentos que proibiu. E se tu não obedecer o que Moisés falou, tu vai ser condenado. Ele vai para os gentios e diz: olha, gente, os gentios aceitaram o evangelho. Ensina eles para se abster dos ídolos e da prostituição. Eles agora é um corpo em Cristo com todos nós. Amém, meus queridos? Estou aqui para ensinar. Não estou aqui para tirar proveito da palavra e do que você ganha e do que você possa doar à igreja. Nada disso. Estou aqui para dizer para você: se não obedecer os mandamentos, primeiro a ir para o fogo são os que te ensinam. E se tu não tirar a máscara e falar para eles: pastor, o que você está falando aí não é bíblico. Quando um pastor tem coragem de dizer, um teólogo e professor de teologia que dá aula de teologia diz para você: Jesus violou as leis e Jesus não cumpriu as leis, e você ficar calado dentro da igreja na frente de um desse, você anda em conformidade, de acordo com ele. Você está em conformidade com ele. Você é conivente com o erro dele. Ele vai descer ao fogo se não se arrepender a tempo e tu vai junto com ele. Eu te convido. Vem para a igreja, vem para a palavra de Deus. E ouve aqui, Colônia de Betel. Eu não sou o único que estou fazendo isso. Tem muita gente. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque quem salva é Jesus de Nazaré, a sua palavra, pelos seus mandamentos e a sua lei. Ele é o Salvador. Ele entrou para isso, ele veio para isso. Por isso estou ensinando. Você pode ser salvo. Ainda tem oportunidade, tá bom? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos porque não há engano em ti. Acusa Moisés, Jesus, e Paulo de ter tirado os mandamentos, e o Senhor. E Paulo fala isso. Mostra a eles para obedecer o Evangelho. Ô Jesus, nos ajuda. Ô Jesus, nos dá sabedoria, nos proteja, nos guarda. E ensina-nos a te servir, pois o Senhor é bom e maravilhoso. Pai, são mais de 7 bilhões de gente na terra, Pai, de seres humanos. Pelo que eu vejo, Senhor, metade dos que dizem ser cristão, que te adora, está no engano. Levanta homens fiéis, como Paulo aí diz para os gentios e diz para os judeus, que se une em santidade, que prega a verdade, que faça cumprir a lei, obedecer a lei dada por ti, a Moisés. E o Senhor aplicou a todos nós os teus mandamentos e as tuas leis, escritas pelo teu dedo, Jesus, lá, Deus, lá no Monte Sinai. Nós nos lembramos disso, que o Senhor fez isso com Moisés, alguns anos, ou quase 2 milênios antes do Senhor vir aqui. O Senhor veio, aperfeiçoou, o Senhor veio e aprovou, o Senhor veio e determinou, e declarou: quem não obedecer e quem não ensinar, se faz filho do inferno 2 vezes mais. Eu não quero passar por isso. Eu quero ensinar o que tu mandas, Pai. Se eu tivesse o povo para o meu interesse, eu te ensinava, mas eu não tenho o povo para o meu interesse. Se eu pregasse pelos meus próprios interesses, eu te ensinava que tinha acabado, mas eu não tenho interesse em nada disso. Eu quero ensinar para a minha própria salvação e para a salvação daqueles que te ouvem. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa aqueles que estão assinados nesse canal e aqueles que vão assinar ainda, e todos aqueles que vão ver esses vídeos, que a gente possa glorificar e a ti possa exaltar e tu possa atendê-los, socorrê-los, respondê-los para o bem de todos. Pai, abençoa cada um na nossa terra nessa hora, abençoa as nossas autoridades, em todas as, meu Deus e meu Pai, as camadas sociais, abençoa os que estão aflitos, os necessitados, os que estão nas prisões, os que estão enfermos, os médicos, os da enfermagem, abençoa todos, Pai. Tenha misericórdia, socorre a nossa juventude,
pois Tu és o Deus da nossa salvação. Nós Te louvamos, Te agradecemos hoje e para sempre, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz e até nosso próximo vídeo.